A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, olha só que coisa linda este testemunho desta irmã. Irmã Mariana, olha o que Deus fez na vida dela. Olha quando nós servimos a Deus, quando nós anunciamos o Evangelho de Cristo e ali, irmãos, a conversão vem na alma instantaneamente. Olha o que Deus fez na vida dessa irmã Mariana, irmãos, de São Paulo, quando ela então foi para o mundo das drogas e ali não se viu mais nada, né? A não ser, irmãos, recorrer a quem? A Cristo Jesus. Irmãos, muito lindo este testemunho, um testemunho, olha, fica até o final deste testemunho que vai ser muito gratificante. E desde já, irmãos, eu peço à nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas, que compartilhe o máximo que puder este testemunho, que ele vai chegar em alguma casa em que o pai, uma mãe, um irmão, um marido está passando por esse mesmo problema. Irmão, é forte demais esse testemunho. Vamos contribuir, dar o joinha, indicar, compartilhar. Se for possível, vai no sininho e põe receber em todos os vídeos quando nós fizer aqui. O YouTube está dando um pouco numa baixa, mas isso daí deve ser algo, né, ali do YouTube mesmo. Vamos ajudar, irmãos? Ouça até o final, irmãos. Você vai se surpreender. Deus abençoe a todos e uma ótima segunda-feira para toda a nossa querida Irmandade, para toda a população que está ouvindo, os apreciadores e as almas testemunhadas. Fiquem com Deus, queridos. Canal CCB Sem Reforma apresenta Testemunho da Irmã Mariana. A paz de Deus, meus irmãos e irmãs. Meu nome é Mariana, tenho 25 anos e moro em Santos, São Paulo. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal CCB Sem Reforma. Meus irmãos, hoje venho compartilhar com vocês como o Senhor me resgatou das profundezas do pecado e me trouxe de volta para os seus caminhos santos. Nasci em uma família que não conhecia a palavra de Deus. Meus pais nunca frequentaram a igreja e eu cresci sem entender o que era ter fé. Nossa casa era um lugar de constantes discussões. Meu pai bebia muito e minha mãe vivia amargurada. Durante minha infância, uma vizinha, a irmã Aparecida, costumava me levar para a congregação aos domingos. Lá, eu sentia uma paz que não encontrava em casa. Por alguns anos frequentei os cultos, mas quando completei 14 anos, comecei a me afastar. As amizades da escola me levaram por outros caminhos. Na adolescência, comecei a me rebelar contra tudo e todos. Eu queria liberdade, queria viver intensamente, sem regras. Parei de frequentar a igreja e comecei a sair com amigos que me apresentaram às festas, ao álcool e depois às drogas. Aos 16 anos, experimentei cigarro e bebida pela primeira vez. Lembro-me como se fosse hoje. Estava numa festa de aniversário de uma colega da escola. Todos estavam bebendo e, para me sentir parte do grupo, aceitei. O gosto era horrível, mas gostei da sensação de não me importar com nada. Aquilo se tornou um refúgio para esquecer os problemas de casa. Meus pais brigavam cada vez mais e eu passava mais tempo na rua do que em casa. Perdi o interesse pelos estudos e só queria saber de curtir a vida. Não imaginava que estava abrindo as portas para o inimigo. O Senhor, em sua infinita misericórdia, já tinha um plano para mim, mas eu estava cega demais para enxergar. Aos 18 anos, já estava completamente envolvida com pessoas que não temiam a Deus. Comecei a namorar um rapaz que vendia drogas. Ele parecia me dar a atenção e o carinho que eu não recebia em casa. Para impressioná-lo, comecei a usar substâncias mais pesadas. Primeiro maconha, depois cocaína. Minha vida virou um caos.
Abandonei a escola no último ano, pro desespero da minha mãe. Meu pai simplesmente disse que eu era um caso perdido, igual a ele. Aquelas palavras me machucaram profundamente. Eu senti um vazio enorme no peito que tentava preencher com festas, drogas e relacionamentos passageiros. Às vezes, no silêncio da madrugada, eu chorava sozinha, sentindo que algo estava muito errado com a minha vida. Era o Espírito Santo me chamando, mas eu estava surda para sua voz. A Irmandade não fazia parte do meu vocabulário. O nome de Deus só saía da minha boca em blasfêmias. Aos 20 anos, meu namorado foi preso por tráfico e eu me vi sozinha e perdida. Para sustentar meu vício, comecei a trabalhar como garçonete num bar. O ambiente era pesado, cheio de pessoas embriagadas, brigas e conversas vazias. Eu trabalhava até tarde da noite e depois ia para festas onde continuava bebendo e usando drogas. Morava num pequeno apartamento alugado, sujo e desorganizado, um reflexo da minha alma. Naquele momento, minha saúde começou a deteriorar. Estava sempre cansada, magra demais, com olheiras profundas. Eu olhava no espelho e não reconhecia mais aquela mulher de olhar vazio. Tentei parar com as drogas algumas vezes, mas a abstinência era insuportável e eu sempre voltava. Os ataques de ansiedade eram constantes. Eu sentia que algo me controlava, algo maligno que não me deixava respirar. Um dia, após uma noite inteira de festa, acordei num lugar que não conhecia, ao lado de pessoas estranhas. Não me lembrava como tinha chegado ali ou o que havia feito. Saí andando pelas ruas de Belo Horizonte como um zumbi, suja, com a roupa rasgada e sem dinheiro para voltar para casa. Foi quando avistei uma igreja da congregação. Algo me puxou para lá, uma força que eu não consigo explicar. Era um domingo de manhã e o culto estava para começar. Fiquei parada na porta, com vergonha de entrar naquele estado. Uma irmã idosa me viu e, em vez de me julgar, sorriu e me convidou para entrar. "A paz de Deus, minha irmã. Venha, o Senhor está te esperando." Aquelas palavras simples quebraram algo dentro de mim. Entrei e sentei no fundo, tremendo e chorando. Senti o peso de todos os meus pecados. O hino que cantaram falava sobre o perdão de Deus e cada palavra atingia meu coração como uma flecha. Durante o culto, o ancião pregou sobre o filho pródigo. Cada palavra parecia direcionada a mim. Falou sobre como Deus espera de braços abertos aqueles que se desviam, sobre como o amor do Pai é maior que qualquer pecado. Eu chorava tanto. Quando fizeram o chamado para a oração, não consegui me levantar. Minhas pernas tremiam demais. A irmã que havia me recebido se aproximou, me abraçou e me ajudou a ir à frente. Ali, de joelhos, com o rosto no chão frio da igreja, clamei a Deus como nunca havia feito antes. "Senhor, me liberta, não aguento mais viver assim. Se tu realmente existes, se realmente me amas como dizem, me tira desse poço. Eu me rendo." E então, senti uma sensação indescritível de paz, como se um peso enorme saísse dos meus ombros. Glórias ao Senhor por isso, irmãos. Saí daquele culto como uma nova pessoa. A irmã Marta, que me acolheu, me levou para sua casa, me deu roupas limpas e comida. Contei minha história para ela, sem esconder nada. Ela não me julgou, apenas me ouviu e me disse que Deus tinha um propósito em minha vida. Passei a frequentar a igreja regularmente, mas a batalha estava apenas começando. Os primeiros dias de abstinência foram terríveis. Meu corpo clamava pelas drogas, eu suava frio, tinha pesadelos horríveis, sentia como se mãos invisíveis me sufocassem durante a noite. Era o inimigo tentando me puxar de volta. A Irmandade foi fundamental nesse momento. Os irmãos e irmãs se revezavam para orar comigo, me visitar, garantir que eu não estivesse sozinha nos momentos mais difíceis. Um cooperador vinha todos os dias ler a palavra e orar. Glórias ao nome do Senhor por colocar essas pessoas em minha vida. Depois de um mês, reuni coragem para visitar meus pais. Eles mal acreditaram quando me viram. Eu estava diferente. Não apenas fisicamente, mas havia uma luz em meus olhos que não existia antes.
Minha mãe chorou ao me abraçar. Meu pai, sempre tão durão, ficou em silêncio, mas vi seus olhos marejados. Pedi perdão pelos anos de sofrimento que causei a eles, pelas noites em claro, pelas preocupações. Contei sobre minha conversão, sobre como Deus havia me resgatado. Eles ouviram em silêncio. Não pedi que fossem à igreja comigo, apenas compartilhei meu testemunho. Sabia que as obras de Deus falariam por si mesmas. Com o tempo, voltei para o pequeno quarto que a irmã Marta havia me cedido, com o coração mais leve. A reconciliação com minha família era apenas o começo da restauração que o Senhor estava operando em minha vida. Os meses seguintes foram de reconstrução. Com a ajuda dos irmãos, consegui um emprego como auxiliar de cozinha em um restaurante. O trabalho era duro, mas honesto, e eu o fazia com gratidão. Cada centavo que ganhava era uma bênção. Comecei a economizar para alugar um pequeno quarto. As tentações ainda existiam. Às vezes, caminhando pelas ruas, encontrava antigos conhecidos que me convidavam para festas, ou passava por bares onde o cheiro de cigarro e álcool despertavam memórias. Mas agora eu tinha algo maior para me sustentar, a fé no Senhor Jesus. Quando a tentação surgia, eu orava, cantava hinos, ligava para algum irmão ou irmã. A comunhão com a Irmandade me fortalecia. Em cada culto, sentia a minha fé crescer. As palavras da Bíblia, que antes pareciam distantes, agora falavam diretamente ao meu coração. Um ano após minha conversão, fui batizada nas águas. Aquele foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Entrar naquelas águas significava deixar para trás definitivamente a velha Mariana. Emergi sentindo uma alegria inexplicável. Meus pais estavam lá, assistindo. Foi a primeira vez que pisaram em uma igreja. Depois do batismo, o ancião fez uma oração especial por mim. Senti o poder do Espírito Santo me enchendo, transformando cada parte do meu ser. Naquele momento, fiz um voto com Deus de nunca mais voltar aos velhos caminhos, de servi-lo com toda a minha força pelo resto da minha vida. A Irmandade me recebeu com abraços e lágrimas de alegria. Eu finalmente tinha uma família espiritual, pessoas que realmente se importavam comigo, que me amavam não pelo que eu poderia oferecer, mas simplesmente porque éramos todos filhos do mesmo Pai. Com o passar do tempo, Deus continuou operando milagres em minha vida. Consegui um emprego melhor, como recepcionista em uma clínica médica. Os donos eram um casal de irmãos da congregação, que conheciam meu testemunho e queriam me dar uma oportunidade. Consegui alugar um pequeno apartamento perto da igreja e o mobiliei com doações dos irmãos. Era simples, mas limpo e organizado, um verdadeiro lar. Meu relacionamento com meus pais melhorou significativamente. Passamos a nos falar todos os dias e comecei a visitá-los regularmente. Meu pai, para minha surpresa, parou de beber depois de me ver transformada. Ele dizia que se Deus podia mudar sua filha daquele jeito, talvez pudesse ajudá-lo também. Não foi uma mudança imediata, mas aos poucos ele foi diminuindo o consumo de álcool. Minha mãe começou a me fazer perguntas sobre a Bíblia, sobre os cultos. 3 anos se passaram desde minha conversão e as provações continuaram vindo. Perdi o emprego durante uma crise econômica, adoeci com uma pneumonia grave que me deixou internada por semanas e enfrentei momentos de solidão e dúvida. Mas, diferente de antes, agora eu não estava sozinha. Em cada dificuldade sentia a mão de Deus me sustentando, me guiando. A Irmandade esteve ao meu lado em todos os momentos. Durante minha internação, nunca fiquei sozinha no hospital. Sempre havia um irmão ou irmã me visitando, orando comigo, levando palavras de conforto. O amor da Irmandade é algo que não tem explicação terrena. É o próprio amor de Cristo fluindo através das pessoas. Quando saí do hospital, recebi um convite inesperado. Uma irmã da igreja estava abrindo uma pequena loja de artesanato e me convidou para trabalhar com ela. Ela sabia que eu sempre gostei de fazer trabalhos manuais e viu nisso uma oportunidade. Comecei a aprender a fazer bijuterias, bordados, pequenos objetos decorativos. Descobri um talento que nem eu mesma sabia que tinha. Cada peça que produzia era feita com carinho e oração.
Aos poucos fui me especializando e ganhando meu próprio espaço. O trabalho não apenas me sustentava financeiramente, mas também era terapêutico. Enquanto minhas mãos trabalhavam, minha mente se voltava para Deus. Certo domingo, após o culto, meus pais apareceram na igreja. Foi uma surpresa completa. Eles entraram timidamente e sentaram no fundo. Chorei de emoção ao vê-los ali. Após o culto, o ancião os recebeu com muito carinho e conversou longamente com eles. Meu pai, sempre tão reservado, abriu seu coração e contou sobre suas lutas com o alcoolismo. Minha mãe falou sobre os anos de amargura e ressentimento. O ancião orou por eles e, pela primeira vez, vi meu pai chorar abertamente. 2 semanas depois, eles voltaram. E depois, voltaram novamente. Aos poucos, foram se integrando à Irmandade. Ver meus pais buscando a Deus foi a realização de um sonho que eu nem ousava ter. O Senhor não apenas me resgatou, mas estava estendendo sua mão de misericórdia para toda a minha família. A transformação em nossa casa foi visível. As discussões deram lugar a conversas respeitosas. O ambiente pesado foi substituído por paz. O inimigo, vendo a obra que Deus estava fazendo em nossa família, não ficou quieto. Os ataques espirituais se intensificaram. Comecei a ter pesadelos terríveis. Acordava suando frio, sentindo uma presença maligna no quarto. Antigos amigos dos tempos de drogas começaram a me procurar insistentemente. Um ex-namorado que havia saído da prisão descobriu onde eu morava e passou a me perseguir, dizendo que eu devia dinheiro a ele. Um medo tentou se instalar no meu coração, mas eu sabia em quem tinha crido. A Irmandade se uniu em oração por mim. Um grupo de irmãs veio até minha casa e passamos a noite em vigília, clamando a Deus por proteção. O poder da oração é real, meus irmãos. Poucos dias depois, aquele ex-namorado foi preso novamente por outros crimes. Em meio a tantas bênçãos, Deus ainda me reservou uma especial. Na igreja conheci o irmão Mateus, um homem temente a Deus, trabalhador, de caráter íntegro. Começamos a conversar após os cultos, compartilhando testemunhos e experiências. Ele também tinha um passado difícil, havia sido libertado do alcoolismo anos antes. Entendíamos as lutas um do outro. Com o tempo, nossa amizade se aprofundou, sempre com respeito e temor a Deus. Conversamos com o ancião sobre nossos sentimentos, buscamos orientação espiritual. Após 1 ano de oração e preparação, nos casamos em uma cerimônia simples, mas